nome é Gustavo Melo Chexter e eu sou doutorando pela PUC em Letras e eu estou aqui para defender hoje as cores da Espanha, da Fúria. Devo dizer que já vou começar meio mal assim, esse sistema, porque lá na Espanha, se eu estivesse realmente em campo, as pessoas já iam colocar sob suspeição, afinal de contas, a minha família é russa, né? Então já começo meio mal, o pessoal já está todo mundo achando que eu vou entregar o jogo, mas não vou entregar o jogo. Não vou. Aqui a coisa é séria, aqui não tem isso aí de entregar. Pediram para que eu escolhesse um livro para representar a literatura da Espanha. Pô, a literatura da Espanha tem história, né? Tem com Camilo José Cela, tem o Miguel de Unamuno, mas tem o Cervantes, claro, né? Com Dom Quixote. Mas eu, para escolher um livro mais contemporâneo, resolvi escolher O Mal de Montano, do Henrique Villa-Matas. Vou dizer que eu estou me sentindo mais ou menos que nem como quando o Filipão estava na Copa e teve que convocar o Romário. Eu não estava querendo chamar o Villa-Matas, porque eu não sou muito simpático ao Villa-Matas, porém o cara decide jogo, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar quem eu não estou muito acostumado a jogar. Porque, afinal de contas, ele já ganhou na carreira literária deles, conta alguma coisa, já ganhou 25 prêmios. Não sei se conta tanta coisa, mas dizem que conta, né? Ganhou 25 prêmios literários, ele tem um volume de jogo bom também, afinal de contas, são 20 romances, 8 livros de contos, 14 livros de ensaios. Então, o cara tem, quando ele não está fazendo alguma coisa, ele está escrevendo. Então, o volume de jogo dele é bom, pelo menos assim, tem chance de controlar bem o meio-campo e distribuir, né? Afinal de contas, vai jogar com a Rússia, que a Rússia também tem um time forte também. Só o Mal de Montano, ele ganhou 4 prêmios literários, né? Um deles, inclusive, foi o Médicis, que é um prêmio francês bem importante e tudo. Mas o que acontece assim, do Villa-Matas? Por que motivo eu trouxe ele, apesar de questionar? Ele é um cara, eu vou fazer uma comparação completamente herética. Ele é que nem uma banda chamada Dream Theater. São várias posições, o baixista, o baterista, o guitarrista, são os melhores do mundo. Porém, quando todos eles se juntam, é tanta virtuosa que as músicas ficam 50 minutos. O Villa-Matas tem esse problema. O Villa-Matas, ele tem essa característica de ele pegar uns livros... As pessoas, inclusive na época que eu li O Mal de Montano, eu via muitas pessoas criticando assim, o livro, dizendo o livro é chato, o livro é tedioso, porque ele é um escritor que escreve sobre literatura. O material principal do livro dele é literatura. Então tem um excesso de citações, de intertextualidade, ele é que nem o Barcelona jogando, aquele sistema tic-tac, toca a bola de um lado para o outro até deixar o adversário completamente atordoado. Então eles têm vários livros dentro de um livro, então também já é uma maneira também de brincar um pouquinho também com a própria literatura, porque quando o Villa-Matas ele escreve não só a história, mas ele está escrevendo sobre outros livros que estão acontecendo dentro da história. Tem toda uma metalinguagem com a literatura, tem toda uma brincadeira com a literatura. E no Mal de Montano, que é o livro que eu escolhi, o Mal de Montano, ele... Como no caso, assim, o que é o Mal de Montano? O Mal de Montano é o excesso de amor à literatura. Ele acaba se transformando num mal para as pessoas, né? O narrador ele não é nominado em nenhum momento, simplesmente é como se o livro estivesse escrevendo sozinho. O narrador, ele começa o primeiro capítulo, ele diz assim, vou visitar meu filho, meu filho é escritor e está passando por um problema sério de... Tá bloqueado literalmente, não consegue escrever. E o que acontece? Quando ele resolve visitar, ele viaja para o Chile, ele encontra pessoas e tudo, e sempre falando disso aí, o filho estaria bloqueado. Aí vem o segundo capítulo. No segundo capítulo, ele diz o seguinte: no primeiro capítulo foi tudo mentira. O escritor que está bloqueado sou eu, não é meu filho nem existe. E inclusive no primeiro capítulo ele está fazendo na forma de um diário que no final virou novela. E no segundo capítulo ele já começa a falar assim, aí ele começa a citar vários diários que foram feitos por vários escritores. Isso é engraçado, porque muitos diários são falsos. E as pessoas depois pegam e dizem o seguinte, o cara fica se vangloriando, assim, fica botando vários indícios literários dentro do livro, mas nem todos são verdadeiros. Mas no segundo capítulo ele transforma isso aí todo, ele pega, assim, o livro divide em 5 partes. Mas no segundo ele faz essa ideia toda de que existem vários diários e que o diário também é uma forma de literatura, né? Aí ele fala do diário do Kafka, do Fernando Pessoa, do Jules Renard, da Virginia Woolf, fala do André Gide, ele fala de vários diários literários que teriam existido também, né? E tudo assim, ao mesmo tempo o personagem começa a ver o seguinte, o Mal de Montano, esse excesso de amor à literatura faz com que tudo seja uma grande narrativa, tudo seja um grande livro. Então ele consegue ver os personagens, ele está andando na rua, ele vê as pessoas, ele já encaixa dentro de uma outra obra, então é um livro que abre muitas portas para muitas outras obras se as pessoas tiverem interesse em seguir.
Então tem muita versatilidade. Ele vai jogando assim com várias outras literaturas, inclusive com a literatura russa, mas ele também joga com literatura americana, literatura inglesa e tudo, vai abrindo essas portas todas. No terceiro capítulo, o personagem faz uma conferência em Budapeste, em que ele cada vez mais ele diz assim, que a conferência é sobre o diário como um estilo narrativo. Só que ele próprio diz que o diário também é uma mentira, porque no momento que as pessoas estão escrevendo, elas também estão falseando um pouco a realidade para se encaixar. Né? Aí nós já estamos indo já para o quarto capítulo. O quarto capítulo ele descreve uma fuga mental. Ele só consegue ver personagens literários por todos os lugares que ele está indo, escritores, os fatos fazem ele lembrar de livros e tudo. E até chegar no quinto capítulo, que é um congresso literário dos Alpes. É um livro que não termina propriamente bem, porque o personagem, simplesmente a ideia é que ele vai se transformando em literatura, assim como o livro que a gente está lendo. Então é um livro que as pessoas, quando leem, elas ficam um pouco implicadas. Elas acham assim que é um livro, eu vou dizer, eu próprio digo isso também, é um livro meio presunçoso. É um livro assim cheio de citações, cheio de referências, cheio de intertextualidade. Porém, também é um livro que é muito interessante. A gente acaba também vendo assim um outro lado, assim, fica pensando como é que ele vai seguir, por qual caminho ele vai andar, por onde é que vai parar esse livro. Então ele tem todo esse lado, assim, o Vila Matas, de jogar com várias literaturas dentro da literatura. Mas o grande tema literário dele, e até se eu pudesse escolher um livro dele mesmo, assim, que é um livro um pouco menos ambicioso na sua tentativa de abarcar toda a literatura, eu escolheria mesmo, era o Suicídios Exemplares, que é um livro de contos. Porém, dentro do contexto, assim, o romance dele funciona bem. O Mal de Montano é um livro que, para quem escreve, para quem gosta de escrever, para quem gosta de se perder nas histórias, ele é um livro que dá para seguir bastante tempo assim, dele. Porém, também pode se afastar. Então, mais ou menos o estilo de jogo dele, eu estou chamando ele contrariado, para no caso, para figurar aqui dentro de uma partida, é porque ele pode decidir. Ele pode ser o livro que a pessoa começa a ler e não gosta logo nas primeiras páginas, ou pode ir até o fim e querer comprar toda a obra dele. Eu, paradoxalmente, eu li O Mal de Montano e eu fui comprar todos os outros livros dele, eu fui progressivamente, às vezes eu me decepciono em alguns momentos, pensando, poxa, meu cara tá muito convencido, esse jogador aqui tá se achando demais e tudo. Mas tem outros momentos que eu penso, pá, esse momento aqui do livro valeu todo o livro. Então, assim, tem muito o estilo da Espanha de jogar, assim, aquela rapidez e tudo. Às vezes falta um pouco de direção, ele corre um pouco para os lados, meio perdido, não sabe direito o que fazer. Mas no final das contas, dá para confiar, assim, se levar até os descontos, se levar até os pênaltis, ele consegue decidir uma partida. Olá, eu sou o Nicote, minha especialidade é literatura russo-soviética. Minha formação é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou ultramaratonista e também sou bibliófilo. Eu tenho quase a certeza que se nós tivéssemos ponteiro direito ainda no futebol moderno, eu acho que eu conseguiria encarar pelo menos uma boa corrida ou uma meia maratona durante a partida. A minha seleção, as cores da Rússia, mas a minha seleção passaria obviamente pela unanimidade russa, que é Pushkin. Também temos Lermontov, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Tchekhov, as poetas Marina Tsvetaeva, temos também, claro, a grande Anna Armatova, Mayakovsky, Relebnikov. Bom, nós temos até reservas. É bem possível fazer um time competente, um time de boa disputa, 11 jogadores e ainda, obviamente, um bom banco, digamos assim. A escolha foi um autor contemporâneo, um dramaturgo, nasceu em 1955, perto de Moscou, Vladimir Sorokin. Temos a tradução direto do russo pela Arlete Cavalieri, aliás, sobrenome, né, do antigo goleiro, se não me engano, que deixou o Fluminense, mas eu acho que não tem nenhuma ligação, creio eu. Mas o que a gente pode fazer como ligação, e esse foi meu propósito também, era pegar um autor, um dramaturgo, também contista, também romancista, mas principalmente que viesse beliscar a minha especialidade principal, que vem a ser Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Essa peça de teatro é composta apenas de um ato, mas há três momentos bem lúcidos, aí tem uma ironia, e também 3 momentos bem transparentes na narrativa. A primeira parte nós encontramos 7 personagens, é o homem 1, o homem 2, o homem 3, o homem 4, o homem 5, a mulher 1, a mulher 2. E eles são viciados e estão à procura, estão à espera também de complementar o seu vício com uma droga nova,
uma nova ideia. Para isso eles esperam um vendedor, um traficante, que vai contribuir, digamos assim, pelas suas veredas psiquiátricas e literárias. O que a gente começa a perceber? Essa droga é literária. Esses frascos que vão aparecer com o vendedor numa maleta preta, esses frascos com pílulas, vão, obviamente, fortalecer a literatura, não só de Vladimir Sorokin, como também um diálogo, uma intertextualidade com Dostoiévski. Bom, esses 7 integrantes estão desesperados, porque as leituras que eles já fizeram, ou as pílulas que eles já tomaram, enveredam por vários nomes, clássicos ou não, da literatura universal. Então nós temos, por exemplo, Maupassant, temos Hemingway, temos Kafka, Genet, enfim, nós temos um agrupamento de escritores que ora satisfazem, ora não satisfazem os vícios, né, desses leitores. Claro que há um diálogo nesse primeiro momento com escritores russos soviéticos, passando por um Tolstói, Chekhov, Solzhenitsyn e Gorky. O Gorky porque algum dos personagens não gosta muito. Bom, mas de qualquer forma essas críticas elas são não veladas, mas essas críticas elas servem basicamente para fazer um diálogo não só com a literatura universalizante, mas principalmente também a de Dostoiévski. Mas claro que esse diálogo não é um diálogo de avaliação se esse autor é ótimo, é mais ou menos, é mais para menos ou não é bom. Em outras palavras, o que a gente percebe é uma subjetividade de cada integrante, esse homem 1, 2, 3, 4, 5, e essa mulher 1 e essa mulher 2, em nível das suas preferências, como nós, leitores, temos nossas preferências literárias. Esse primeiro momento causa uma certa disputa interna desse grupo, porque eles estão, obviamente, necessitando dessas drogas literárias e principalmente essa nova ideia que vem a ser a pílula, que nós saberemos que vai ser um teste também, isso aparece lá no terceiro momento, que será a pílula do Dostoiévski. Chega então, atrasado, o vendedor, traficante. E esse garante, então, que essa pílula, essa ideia nova, Dostoiévski vai fazer um bom efeito. Porque como estamos com 7 personagens, esses 7 personagens eles representam uma coletividade. Não é apenas um que vai receber essa pílula, são todos os 7, ou todos ou nenhum. Então, eles vão ingerir esta pílula, ou seja, eles vão assumir personalidades de 7 personagens dostoiévskianos de um romance de 1869 chamado Idiot, ou traduzindo, Idiota. Esses 7 personagens do romance dostoiévskiano, o Idiota, é o Gavrila, é o Hippolyte, é o Rogojin, é o grande personagem da obra chamado e o motivador dostoiévskiano, o príncipe Mishkin. Nós temos também Liedev e 2 mulheres. As 2 mulheres que vão representar aquelas viciadas, a mulher 1 e a mulher 2, que serão então as protagonistas, Nastassia e Varia. A Varia é a irmã, no Idiota, do Dostoiévski, a irmã de Gavrila. A cena que vai ser representada nesse segundo momento é uma cena do capítulo 16 do Idiota, da primeira parte do livro. É uma cena que se passa numa sala luxuosa, em contraposição ao tempo presente, ou seja, o tempo presente da, entre aspas, lucidez dos viciados, que estão, obviamente, num ambiente modesto, que é a primeira referência da abertura dessa peça de teatro. Esses protagonistas agora, viciados, que se tornam cúmplices e também representarão esses 7 personagens dostoiévskianos, eles começam a dialogar num primeiro momento e de forma bem similar com aqueles personagens do Idiota. Mas daí é que vem a crítica contemporânea de Sorokin. Ou seja, cada um dos personagens vai ter uma espécie de catarse psicanalítica, expressões que aparecem no pós-fácil pela própria Arlette Cavalieri, e eles começam a recuperar o seu passado recente e os seus problemas, versando basicamente pela violência, incluindo canibalismo, violência em geral e também incesto. E cada um desses 7 personagens vai colocar para fora
a sua, digamos assim, o seu egocentrismo e também os seus problemas, que faz, logicamente, parte dessa contemporaneidade crítica do livro. O terceiro e último momento, me recuso a comentar, claro, porque senão eu vou detonar com a peça. Mas fazendo um paralelismo com o Sr. Prohartin, que é um conto excelente de Dostoiévski, a grande questão desse enredo do Sr. Prohartin, lá de 1846, é se o Sr. Prohartin ele é um avaro, e por ser avaro é miserável e pobre, ou se é pobre por ser avaro. Aqui a discussão final e o fechamento mostra uma questão dúbia, ambígua e muito interessante. A questão que o leitor vai chegar lá na conclusiva deste ato é: Dostoiévski, ele está fora do contexto atual ou o contexto atual nega a obra de Dostoiévski? Essa peça de teatro ela foi encenada em Moscou, foi em Nova York e neste ano no Brasil, início de março, em São Paulo, Brasília e também Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A peça escrita do Sorokin é uma grande avaliação também para que o leitor viciado em literatura venha a conhecer mais um nome contemporâneo, a parte, obviamente, daqueles clássicos e grandes escritores russos soviéticos.